Capítulo 5. Os pesadelos vieram originalmente do céu. Pintor ouviu os relatos. Todos ouviram. Eles não eram exatamente histórias, veja bem. Eram fragmentos de histórias que deviam ser exageros. Ainda assim, eram ensinados na escola. Como um homem com diarreia em uma fábrica de papel de lixa, às vezes nenhuma opção é realmente boa. Um relato dizia: Eu vi ver sangue de um deus moribundo. Arrastei-me pelo piche que levou o rosto das pessoas que eu havia amado. Ele as levou. O sangue delas se transformou em tinta preta. Essas são as palavras de um poeta que, depois do evento, não falou nem escreveu durante 30 anos. Anos depois, outra mulher escreveu. Meu avô falou dos pesadelos. Ele não sabe por que foi poupado. Ele olha para o nada quando conta sobre esses dias que passou se arrastando nas trevas, naquele terror dos céus, até encontrar outra voz. Eles se encontraram e se encolheram, chorando juntos, se agarrando um ao outro. Embora não se conhecessem antes daquele dia, subitamente tornaram-se irmãos, porque eram reais. E então este aqui, que considero o mais perturbador de todos. Ele vai me levar. Ele se arrasta sob a barreira. Ele sabe que estou aqui. Isso foi encontrado cerca de 100 anos depois, pintado na parede de uma caverna. Nenhum osso foi localizado. Os relatos são parcos, fragmentados e febris. Você precisa perdoar as pessoas que os deixaram. Estavam ocupadas sobrevivendo a um colapso social completo. Na época do pintor, já haviam passado 17 séculos e, até onde eles sabiam, o negrume da mortalha era normal. Eles só haviam sobrevivido devido ao íon, as luzes que faziam a mortalha recuar. A energia através do qual uma nova sociedade havia sido forjada, ou, na expressão dos habitantes, repintada. Mas esse novo mundo precisava lidar com os pesadelos de uma maneira ou de outra. Outro bambu? Perguntou o capataz Sukshi, retirando a tela no topo da bolsa do pintor. Bambu funciona, respondeu o pintor. Por que mudar se funciona? É um trabalho de preguiçoso, replicou Sukshi. O pintor deu de ombros. A sala pequena onde entregava suas pinturas ao final do turno era iluminada por um lustre pendente. Se você encostar linhas opostas de íon nos dois lados de um pedaço de metal, isso pode fazê-lo aquecer. A partir daí, está praticamente a um pulinho de lado de uma lâmpada incandescente. Como eu disse, nem tudo na cidade era azul petróleo ou magenta, embora o íon acima das ruas tornasse desnecessárias lâmpadas de qualquer outra cor. Sukshi marca um registro com o nome do pintor no livro Razão. Não havia uma cota estrita. Todo mundo sabia que encontrar pesadelos era aleatório, e havia um número mais do que suficiente de pintores. Na média, eles encontravam um pesadelo por noite, mas às vezes passavam dias sem ver nenhum. Ainda assim, mantinham a contabilidade. Se passasse tempo demais sem que uma pintura fosse entregue, perguntas seriam feitas. Ora, os mais preguiçosos entre vocês podem notar um furo nesse sistema. Em teoria, o treinamento rigoroso necessário para se tornar um pintor deveria eliminar o tipo de pessoa que pintaria coisas aleatórias sem realmente encontrar um pesadelo. Mas havia um motivo para Kitsuki ter hesitado e estreitado os olhos para o pintor depois de pegar uma segunda tela e revelar uma segunda pintura de bambu. Bambu funciona, repetiu o pintor. Você precisa olhar para a forma do pesadelo, disse Sukshi. Precisa desenhar algo que combine com ela, alterando a forma natural do pesadelo para algo inocente e inofensivo. Só deveria desenhar bambu se os pesadelos que encontrasse
parecessem com bambu. Eles pareciam. Tsukishi olhou feio para ele e o olhar do velho era impressionante. Assim como o Miso, algumas expressões faciais precisavam envelhecer para alcançar sua potência. O pintor fingiu indiferença, recebendo o pagamento do dia e saindo para a rua. Ele jogou a bolsa sobre o ombro, com suas ferramentas e telas restantes, e foi em busca do jantar. O pupilo do macarrão era o tipo de restaurante de esquina onde se podia fazer barulho. Um lugar onde a pessoa não tinha medo de sorver ruidosamente seu jantar, onde a gargalhada da sua mesa não era constrangedora, porque se misturava como tinta com aquela que vinha da mesa ao lado. Embora fosse menos cheio no turno da noite do que durante o dia, de algum modo era barulhento mesmo quando estava em silêncio. Pintor se demorou do lado de fora, como um grão de poeira na luz, procurando um local para pousar. Os pintores mais jovens de sua classe se congregavam ali com o tipo de frequência que os fazia conquistar tacitamente suas próprias mesas e cabines. Uma linha dupla de íon brilhante cercava a ampla janela de vidro na frente, fazendo com que parecesse uma tela futurística. Essas mesmas linhas surgiam como vinhas acima da janela, soletrando o nome do lugar em azul petróleo e magenta, com uma tigela gigante de macarrão no topo. Tecnicamente, eu era proprietário parcial daquela loja de macarrão. Que foi? Renomados contadores de histórias interdimensionais não podem investir em um imóvel de vez em quando? Pintor ficou parado na rua, absorvendo os risos como uma árvore se fartando da luz de íon. Por fim, abaixou a cabeça e entrou sorrateiramente, pendurando, sem olhar, sua grande bolsa de ombro em um dos ganchos do cabideiro. 15 outros pintores ocupavam o lugar, congregados ao redor de 3 mesas. O lugar de Akane era no fundo, onde ela estava agitando o cabelo. Tojin estava ajoelhado perto de uma mesa próxima, solenemente julgando uma disputa de comer macarrão entre 2 outros jovens. Pintor sentou-se junto do bar. Ele era, afinal de contas, uma defesa solitária contra o miasma fora da cidade. Um guerreiro solo. Obviamente preferia comer sozinho. Não teria parado ali se não fosse por sua trágica mortalidade. Até mesmo guerreiros solenes e rebeldes contra a escuridão precisavam de macarrão de vez em quando. A gerente do restaurante se aproximou rapidamente por trás do bar. Então cruzou os braços e meio que encolheu os ombros, imitando sua pose. Finalmente, Pintor olhou para cima. Oi, Estampa, disse ele. Posso pedir o de sempre? O seu de sempre, como sempre, replicou ela. Quer saber de um segredo? Se você pedir algo novo, vou escrever, embrulhar, aí colocar no seu macarrão. Mas também vou ter que contar o que é, porque o papel vai ficar ensopado no macarrão e você não vai conseguir ler. Ah, disse o pintor. O de sempre, por favor? Cortesia, disse ela, apontando para ele. Aceita. Estampa não era lá muito boa em agir como humana. Não é culpa minha, já que ela vivia se recusando meus conselhos sobre o assunto. Pelo menos seu disfarce estava se sustentando. As pessoas se perguntavam por que a mulher esquisita da loja de macarrão tinha longos cabelos brancos, apesar de aparentar 20 e poucos anos. Ela usava vestidos justos e muitos dos pintores eram apaixonados por ela. Entenda, ela insistiu que eu tornasse seu disfarce particularmente notável. Ou bem, eu deveria reproduzir suas palavras. Me deixe tão bonita que eles fiquem super perturbados se meu rosto se desmontar um dia. E me dê curvas voluptuosas, porque elas me lembram um gráfico de cosseno. E também porque parece muito divertido ter peitos. Não era um corpo de verdade. Todos nós meio que aprendemos nossa lição quanto a isso. Mas sim uma complicada terça iluminação estrutural com projeções de força
conectadas diretamente ao elemento cognitivo dela, enquanto o corpo se manifestava no reino físico. Mas, como eu estava ficando muito bom no lado técnico disso tudo, você pode fingir que funcionava igual a carne e sangue. Admito que sinto certo orgulho pela maneira como os olhos de pintor seguiram a estampa quando ela foi preparar a refeição. É verdade que ele exagerou. Seus olhos se demoraram nela durante todo o tempo em que trabalhou, mas não o julgue com muita severidade. Ele tinha 19 anos e eu sou um artista de talento único. Stampa logo voltou com a tigela de macarrão que deixou em um espaço circular entalhado na madeira. As linhas de íon, uma conectada a cada extremidade do bar, transmitiam calor através do elemento no fundo da tigela para manter o caldo quente nas noites geladas de Kihalito. Atrás dela, o riso e a cantoria aumentaram enquanto a competição de macarrão progredia. Pintor, por sua vez, separou seus palitos de maipom e comeu lentamente, de uma maneira digna, como convia a alguém de sua posição imaginária. Estampa, disse ele, tentando não solver alto demais. O, o que eu faço é importante? Lógico que é, disse ela, se recostando no bar. Se você não comer o macarrão, acho que vou ficar sem espaço para armazená-lo. Não, disse ele, acenando para a bolsa que pendia de um braço no cabideiro de formato curioso do restaurante. Quer dizer, ser um pintor de pesadelos. É um trabalho importante, certo? Ah, sim, respondeu Estampa. Obviamente. Deixa eu contar uma história. Era uma vez um lugar sem pintores de pesadelos. Então as pessoas foram devoradas. É uma história curta. Quer dizer, eu sei que é importante de modo geral, disse o pintor. Mas o que eu estou fazendo é importante? Stampa se debruçou sobre o bar e ele a fitou nos olhos. O que foi difícil para ele, considerando a atual posição dela. Dito isso, talvez você já tenha ouvido falar da espécie dela. Eu sugiro, se tiver a opção, que evite encarar o olhar de um críptico. Seus traços, quando não estão disfarçados, curvam o espaço e o tempo. E há registros de que já causaram ataques agudos de loucura naqueles que tentaram compreendê-los. Mas também, quem já não quis cair fora da continuidade linear de vez em quando, hein? Entendo o que você está dizendo, disse ela. Entende? Perguntou ele. Sim. Macarrão com 7% de desconto esta noite, em respeito aos seus corajosos serviços de pintura. Não era disso que ele estava falando, mas assentiu em agradecimento mesmo assim, porque era um jovem trabalhando em um emprego vitalmente importante e relativamente mal pago. 7% era 7%. Estampa, deve ser dito, só dava descontos em valores que aumentavam de acordo com números primos, porque, nas palavras dela, eu tenho meus princípios. Ainda não sei direito o que ela quis dizer. Ela se virou para atender outro cliente, então o pintor continuou sorvendo os longos macarrões no caldo quente e saboroso. O prato era muito bom, o melhor da cidade, de acordo com algumas pessoas, o que não é tão surpreendente. Se há uma coisa para a qual você pode contar com um críptico, é seguir uma lista de instruções com precisão estrita. Stampa tinha pequenos frascos de temperos que acrescentava ao caldo, cada um deles com o número exato de grãos de sal contados. Na metade da refeição, a Cane se aproximou do balcão e Pintor olhou para o outro lado. Ela se foi um momento depois, carregando bebidas festivas para os outros. Ele comeu o resto do macarrão em silêncio. Arroz? Perguntou a Estampa quando notou que ele estava quase no fim. Sim, por favor. Ela acrescentou uma concha para pegar o resto do caldo e ele devorou tudo. Você devia falar com eles, disse Estampa baixinho, limpando a bancada com um pedaço de pano. Tentei fazer amizade com eles na escola. Não deu certo. As pessoas crescem.
Essa é uma das coisas que as tornam diferentes das pedras. Você deveria. Está bem, disse ele. Sou um solitário, Estampa. Você acha que me importo com o que os outros pensam? Ela inclinou a cabeça para o lado. Isso é uma pergunta irônica? Porque você, obviamente. Quanto é? Interrompeu ele. Com um desconto. Ela suspirou. 6. 6? Uma tigela normalmente custa 200 com. 97% de desconto, respondeu ela. Por que você precisa disso, pintor? Tem certeza? Eu poderia falar com eles. Dizer que você se sente solitário. Por que não faço isso agora mesmo? Ele deixou uma moeda de 10 com na bancada, com uma rápida mesura de agradecimento. Antes que ela pudesse pressioná-lo ainda mais a fazer alguma coisa que provavelmente seria boa para ele, apoiou sua bolsa entre as outras que pendiam do cabideiro. Ele sempre achara o cabideiro em forma de estátua uma estranha adição ao restaurante, mas aquele era um lugar peculiar. Por que não ter um cabideiro na forma de um homem com traços aquilinos e um sorriso matreiro? Infelizmente, eu estava bem ciente do que havia à minha volta quando a enfermidade me acometeu. Gritei por dentro quando Estampa, achando que eu ficaria sinistro demais se não fizesse, me cobriu com tinta spray cor de cobre. Então, prática como sempre, ela acrescentou uma coroa com pontas compridas para segurar o chapéu e várias bandoleiras com ganchos para segurar bolsas ou casacos. Como eu disse, eu era proprietário do restaurante, em parte, pelo menos. Stampa vasculhou meus bolsos em busca de dinheiro para construir o local, mas eu não o administrava. Não dá para fazer isso quando você está congelado no tempo. Fique sabendo que sei por testemunho confiável que fui um excelente cabideiro. Prefiro não pensar nisso como um arranjo indigno da minha pessoa, mas antes um disfarce incrível. Pintor saiu do restaurante com o coração batendo forte. Uma chuva passageira havia deixado poças e dado à rua um lustre reflexivo. As linhas de luz pairando acima, seus fantasmas espalhados sobre o chão. Pintor inspirou e expirou várias vezes. Após fugir das ofertas de estampa, descobriu que era difícil manter o fingimento. Ele sabia que não era um solitário. Não era um cavaleiro orgulhoso combatendo dragões pela honra. Não era importante, interessante ou até mesmo apresentável. Era apenas um dos prováveis milhares de garotos desinteressantes sem coragem de fazer qualquer coisa notável. E pior, sem a habilidade de ser subestimado. Era uma avaliação injusta de si mesmo, mas a fazia mesmo assim e a achava difícil de engolir. Difícil a ponto de querer recuar para suas mentiras fáceis de solidão autoimposta e sacrifício nobre. Mas uma parte dele estava começando a achar que essa atitude era tola, constrangedora até. Isso o deixava com medo. Sem as ilusões, como poderia seguir em frente? Com um suspiro, começou a andar rumo ao seu apartamento com a bolsa grande de pintor jogada sobre o ombro e apoiada nas costas. Contudo, na primeira intersecção, identificou um sinal característico. Fio de escuridão fumegando de um tijolo no canto. Um pesadelo havia passado por ali recentemente. Isso não era surpreendente demais. Aquela era a região mais pobre da cidade, perto do perímetro. Pesadelos passavam por ali com alguma regularidade. Outro pintor, uma hora, encontraria aquele. Seu turno tinha acabado. Com as mãos nos bolsos, concentrado no seu descontentamento pessoal, pintor virou a esquina. Se voltasse logo para casa, poderia assistir à abertura do seu drama favorito na Ion Visão. Outra chuva leve soprou pela cidade, tocando uma repercussão suave na rua, fazendo com que as linhas refletidas dançassem em torno de acordo com a batida.
Aqueles fios negros começaram a sumir do tijolo do canto, a trilha esfriando. 2 minutos depois, Pintor reapareceu atravessando uma poça, indo atrás do pesadelo em vez de voltar para casa. O tempo todo murmurando para si mesmo que a primeira parte do programa era sempre uma recapitulação de qualquer modo.